Olá, eu sou a Gisele do canal Biblioteca de Educação Física e hoje eu vou fazer um podcast para vocês sobre a atividade física para crianças. Está dividido em 3 vídeos. Eu vou começar com... Essa é uma introdução, eu vou falar sobre alguns aspectos da história da infância no Brasil. Na Europa, principalmente França e Itália, Felipe Ares escreveu um livro chamado A História Social da Infância e da Família, que dizia que na Alta Idade Média, século IX a XII, as condições de vida eram as piores possíveis. Não havia segurança, as pessoas morriam muito cedo, morriam e nasciam muitas crianças. As pessoas se juntavam pela necessidade de sobrevivência, forma de sociabilidade. O termo criança surge. Muito tempo depois surge bebê. Antes disso, chamavam-se filhote do homem, numa relação de distanciamento, porque podiam morrer a qualquer momento. Demorou a surgir a noção de relação sujeira-morte, sujeira-peste. Os árabes ajudaram muito a construir essa noção. Passado o período crítico, 0 a 2 ou 3 anos, se a criança sobrevivesse, entrava na vida, falando, andando, pedindo comida, água, e já era um sujeito, ainda filhote, porém que já sabia se virar. As famílias viviam juntas num só cômodo, numa espécie de sobrado sobre as lógias. Não havia privacidade, apesar de existir intimidade. Na hora de se recolher, as crianças não tinham casa certa para dormir. A vida era mais comunitária. Isso foi acabando no momento em que surgiu a burguesia e mudanças começaram a ocorrer na forma de sociabilidade. O burguês queria o lucro só para ele. Criou-se o pronome possessivo com essa nova camada de sociedade que trouxe consigo riquezas. A forma das casas se modificou. Surgiram cômodos com funções definidas. A privacidade surge, surgindo também um olhar diferenciado e privilegiado da sociedade sobre as crianças, principalmente os filhos dos burgueses. Acaba a promiscuidade e surgem as primeiras escolas para os burgueses homens. Só havia ricos e servos. A família era chamada de família nuclear burguesa, patriarcal, pai, mãe e filhos. Hoje está mudando, uma família não tem necessariamente essa constituição. No Brasil, Mary Del Priore escreveu um livro chamado A História das Crianças no Brasil, onde contava sobre pobreza versus marginalidade versus trabalho, herança europeia. Em 1530, os colonizadores portugueses trouxeram crianças de Portugal que trabalhavam nas grandes embarcações. A Marinha da Coroa Portuguesa contratava meninos pobres portugueses a partir de 8 anos para trabalharem. A Marinha pagava uma parte do soldo à família da criança e assim podiam ascender socialmente. As meninas serviam aos colonizadores. Se não tivessem pai, eram sequestradas da mãe. Grumetes, posição mais baixa na hierarquia do navio e estavam sujeitos a todo tipo de abuso e violência. Comiam restos de comida e até ratos. Pajens, posição um pouco superior, mas também eram abusados sexualmente pelo capitão e outros oficiais. Eram recrutados nas camadas médias dos oficiais. Entravam com o objetivo de ascender socialmente. Órfãs del rei, órfãs do rei. Algumas mulheres que entravam no navio e eram obrigadas a se converter, mas também podiam ser estupradas no navio. As crianças tinham que trabalhar para não virarem bandidas. Crianças escravas. Muitas morriam por maus tratos, pois não se conhecia o jeito de cuidá-las e eram retiradas do peito para que os filhos dos nobres pudessem ser amamentados. Não existia um modelo de infância, de criança, nem um ideal de infância, uma infância única. Então vamos aos modelos de famílias, os dois extremos. O primeiro extremo é o pai executivo e a mãe empresária e apenas um filho.
O outro extremo, que é o segundo modelo, os pais com trabalhos informais, sem carteira assinada e muitos filhos. Os conjuntos de oportunidades diferentes determinam a formação de crianças diferentes. Somos formados de genes, oportunidades e experiências. Somos formados por uma parte biológica, os genes, e uma cultural, oportunidades e experiências. Os tratamentos dados ao primeiro e ao segundo filho são diferentes, porque os pais mudam com o tempo. Então, cada criança é uma criança, porque as expectativas também são diferentes. Existe uma condição social de ser criança. Ao recebermos uma turma de crianças, devemos investigar quanto tempo ela passa na escola, se ela vai à escola, quais são suas responsabilidades quando vai à escola. O primeiro modelo de criança, a criança é educada para manter a posição que ocupa, não tem tempo para brincar. O segundo modelo de criança, a criança é educada para não ser conformada com a posição que ocupa. Tempo de brincar é comprometido por outras responsabilidades. É fundamental que a criança brinque, pois é a forma dela compreender o mundo que vivemos e falar da sua vida. As crianças precisam entender os limites do que podem ou não fazer. Henri Vallon explica o que somos a partir do nosso primeiro contato com a mãe ou quem a substitui. Em suas obras, incorpora os elementos contradição e conflito. Foi contemporâneo de Piaget e Vygotsky. Diz que o desenvolvimento incorpora idas e vindas. Uma criança que vive onde há escadas aprenderá a subi-las antes de uma que vive onde não há. O desenvolvimento, portanto, não é linear. É um estudo da criança contextualizada, referida ao ambiente em que ela está inserida. Psicogênese, processos psíquicos, origem, é valoniana. Psicogenética valoniana, origem dos processos psíquicos para Vallon. No processo de desenvolvimento existem fatores sociais, dos quais precisamos para nos tornar humanos, porque não nascemos humanos, precisamos do alimento cultural e biológicos. Segundo Vallon, a criança não pode ser comparada ao adulto, um adulto em miniatura. Ela tem sua forma própria de compreender o mundo, através das brincadeiras. As crianças têm sua peculiaridade. A sequência de aquisições, sentar, engatinhar, andar, etc., acontece mais ou menos ao mesmo tempo em todas as crianças porque são fatores biológicos. Fatores socioculturais. Algumas crianças não engatinham. Se não for posta no chão, ela não aprenderá. Atividades infantis divididas em campos funcionais: afetividade, emoção, movimento, cognição, inteligência, razão. Os campos funcionais se manifestam no desenvolvimento. Contexto de desenvolvimento, cultura, linguagem, pessoas próximas, aspectos físicos do espaço, aspectos culturais. Bom, pessoal, acompanhem os próximos vídeos porque essa parte aí da atividade física para crianças está dividida em 3 partes, ok? Se inscreva no canal e obrigada.